Boa noite, pessoal. Deixa eu ajeitar aqui. Eu não sou muito acostumado com esse trem aqui, não. Eu não gosto muito disso aqui, não, porque a gente que é criado debaixo de cachoeira, como diz minha mãe, não precisa muito desse trem para conversar, não. A gente já conversa alto, né? Mas, mais uma vez, a grata satisfação de estarmos aqui, né? Eu acho isso... eu gosto muito de conversar. Já perceberam isso, né? Que minha mãe fala que eu faço o homem da cobra fechar a mala e ir embora. Quase ninguém sabe mais o que é o homem da cobra. Então, quando eu falo isso, o povo fica assim, né? Porque o homem da cobra, para quem não conhece, ele ficava nas praças vendendo remédio com a mala com a cobra lá dentro. E ele não podia deixar ninguém conversar. Só ele que conversava. Porque se alguém conversasse, perguntasse alguma coisa para ele, ele não sabia responder. Então ele não parava de falar um minuto, né? Minha mãe me chama de homem da cobra, só para vocês terem ideia. Mas eu além de gostar de conversar, eu estava conversando agora aqui, e como é bom a gente aprender. A primeira máxima do Espiritismo, quando Kardec questionou o que seria a missão de um espírita, e os espíritos respondem para ele que são duas: amai-vos e instruí-vos. Se nós pensarmos bem o quanto isso é carregado que tem um peso muito grande naquilo que a gente faz, naquilo que a nossa missão enquanto espírito encarnado, de amai-vos e instruí-vos. A grande pergunta é se nós estamos praticando essa máxima, mesmo não como espíritas, mas como seres humanos. Nós estamos amando, nós estamos instruindo. Então, toda vez que me chamam alguma coisa para fazer, para falar alguma coisa, eu fico muito grato, que é um pretexto para mim aprender. Porque daí a gente precisa, né? Então aquela coisa de abrir um livro e ler uma página, depois voltar lá e ler de novo, e fechar ele, cair na cara e dormir. Então às vezes a gente precisa se esforçar um pouquinho. Então eu sou muito grato por isso, por esses convites, porque eu tenho um grande pretexto de aprender. E é o que a gente chama, é o convite que a gente faz, que a gente aprenda juntos, né? A ideia nossa é essa, que aprendamos juntos. Portanto, fiquem muito à vontade para interagir da maneira com que achar possível, ou que queiram, né? Perguntar, discordar, e sintam-se muito à vontade, né? Que Jesus nos abençoe, que nos intua para que nós tenhamos uma noite, um encontro agradável, né? Então, como essa terça-feira é dedicada à família, eu trouxe hoje é quarta, né? Não preocupa não, minha filha, isso aqui eu tenho hora que eu não sei nem meu nome, que dirá que dia que eu estou. Então, né? Eu comprei um relógio agora que ele me avisa a data, porque senão não dá, e a data tem que ser grande, porque às vezes eu vou mostrar para alguém que não enxerga, né? Eu não, a pessoa, entendeu? Tem um texto que ele diz assim: família mundial e espiritismo. E ele começa com uma citação dizendo assim: em poucas citações podemos efetivamente perceber o alcance social da família e do espiritismo. E nós espíritas, mais do que ninguém, precisamos entender a profundidade e a nossa condição de propagadores dessa máxima, e exercê-la com seriedade e lisura diariamente nas mais pequeninas atitudes do cotidiano. Quer que eu pare por aqui ou não precisa não? Tá bom. Você já imaginou isso? E aí a gente pode pensar assim, mas esses espíritas também, né?
o povinho besta, tá querendo ser melhor do que os outros, tudo, né? Aí é que nós nos enganamos, ou engana quem pensar assim. Porque o Cristo também disse que muito será cobrado para quem muito for dado. Então, quando eu fico sabendo de algumas coisas, eu acho bom demais. Eu tenho uma sobrinha, a gente faz o nosso culto no lar agora, e eu gosto até de propagar. Boa noite, seja bem-vindo. Eu gosto muito de propagar esse novo modelo que a pandemia nos deu de presente. Olha que incrível. De um novo modelo de culto. Até então nós fazíamos o culto no lar, a nossa casa. E no advindo da pandemia, a gente colocou a internet mais interativa. E aí minha tia de Goiânia falou assim: você faz o culto? Eu gostaria muito de fazer. Podemos um dia assistir? Eu falei: vamos fazer online. Ela falou assim: então vamos. E fizemos. Na outra segunda, a filha dela, as 3 filhas, as minhas cunhadas, meu enteado, e hoje nós fazemos, em Jataí são 4 casas, não, 1, 2, 3, 4, 5 casas, uma em Caiapônia, 3 em Goiânia, sabe? Então, quer dizer, o nosso culto no lar, ele se propagou. Então, quer dizer, a gente, e eu tenho uma sobrinha que ela participa, e a gente vai lendo alguma coisa, ela fala assim: eu não queria ter entendido esse trem não, que agora eu vou ter que pôr em prática. Eu falo: e aí, né? Agora eu já sei, e agora? Porque, segundo Joana de Ângeles, eu já disse isso daqui, mas é sempre bom a gente reforçar, na condição espiritual, na condição reencarnatória que estamos nesse momento, nós reunimos todas, presta atenção, todas as condições para a evolução do espírito. Nós somos dotados, chame de como quiser, inconsciente coletivo, que ela chama, se é cientista, chama de gravado no DNA, chama com o que quiser. Nós estamos no nosso código genético gravado o que é certo e o que é errado. Nós já somos dotados disso. Nós já sabemos. Parem e observem o quanto o errado nos cobra e o quanto o certo nos dá prazer. É simples, simples, simples. É só prestarmos atenção no nosso dia a dia. É só prestarmos atenção nas nossas atitudes, nas nossas ações. Quando a gente transgride uma lei, seja ela qual for, já me cobra. Aquilo já, pelo menos, dá uma balançada. Eu penso assim: nossa Senhora, só que nós somos peritos em passar por cima, em fazer o errado, né? Mas, segundo o Haroldo também, nós, e o De Luca também fala isso com muita particularidade, nós somos ainda, olha que interessante isso, nós ainda não estamos prontos, preparados para fazermos 100% certo. Não, mas então pronto, que beleza, né? Já não estou preparado, então, mas a nossa condição nos permite fazermos o melhor de nós possível. Simples assim. Todo mundo me conhece, sabe que eu adoro trânsito e sabe que eu adoro dar o exemplo de trânsito na vida do dia a dia. Quem é que dirige? Viaja de vez em quando? Não. Viaja para Goiânia? Qual que é a velocidade máxima daqui para Goiânia? Institucionalizada. 110. Você viaja a 110? Ninguém padronizado. Hã? Como é que é? Eu tenho. Deixa mentira, senhor. Mesmo achei um. E olha que eu venho dando esse exemplo. Muito tempo. Que maravilha. Você me permite dar um abraço na hora que eu terminar aqui? Juro por Deus. Gente, é o primeiro.
Por quê? Porque todo mundo nós dizemos assim, a não ser aqueles que o carro é rastreado e ele precisa andar a 110. Mas mesmo assim o pé coça. Eu fui dar uma palestra fora da linhagem religiosa, que eu não gosto também desse nome, mas na área que eu atuo, que é na área de prevenção de acidentes do trabalho e na área de recursos humanos, e para uma transportadora aqui, fizeram um trabalho, e os caminhões eles não podem passar de 90 km por hora em hipótese alguma. E eu perguntei para eles assim, o que é o problema maior de vocês aqui é esse? Parece que um couro é o diabo do rastreador. Puseram esse inferno agora, onde que a gente vai? O trem. E eles são punidos. E o tacógrafo conta a vida do cara. Conta, o tacógrafo conta total, né? Eu já trabalhei com tacógrafo, mas mesmo assim, conta baixinho. Os caras cortam chinela havaiana, vai lá e põe na agulha e põe o disco. Acabou. Entendeu? Pedacinho de chinela havaiana assim. Né? Pode andar com o tacógrafo, né? Mas olha, né? Então quer dizer, agora do rastreador não tem jeito. Então quer dizer, nós relutamos em obedecer regras. E assim, ó, por mais que a gente saiba que a gente goste, que nós gostamos de ser certinhos, uma hora ou outra você, não, só isso. Você entendeu? Quando eu dou o exemplo daqui para Goiânia, e agora é o primeiro que eu acho, porque todo mundo fala, eu nunca fui a 110. Eu vou normal, 120, 130. Não, normal é 110. Se está escrito lá, nós transgredimos. Nós vamos transgredindo os códigos de ética, nós vamos transgredindo códigos de normas e leis, e somos peritos nisso. Mas segundo o De Luca, ele vem me acalmar quando ele fala, nós não estamos preparados para vivermos 100% correto, porque uma hora ou outra nós damos um deslize, sabe? O grande problema é que sobre isso, nós vamos acomodando. Todo mundo faz. Eu não vou fazer isso não. Eu vou pagar micão. Adoro essa agora, né? Então, por quê? Quando as pessoas começam a fazer o errado, eu acho que o errado é certo. E eu começo a fazer. Então, e o Espiritismo, ele vem nos dar um código de ética e de moral que me barra. Peraí, você vai fazer isso? Para quem segue o Haroldo Dutra, que eu falo que eu amo de paixão, ele fala que ele em Belo Horizonte, ele é juiz de direito, para quem não conhece, para mim, o maior palestrante espírita da atualidade. Eu não gosto nem do rótulo espírita, para mim o maior palestrante da atualidade. Ele diz que um cara fecha ele, e ele muito bravo começa a xingar o cara, e ele acelera o veículo e emparelha com o cara e vai mandar a mão no vidro do carro para abaixar o vidro do cara para xingar o carro, e ele ia levar o menino dele para a escola. Aí o menino dele fala assim, papai, você vai xingar ele? Ele falou, bravo demais da conta. Aí ele falou assim, você já pensou se ele for uma pessoa que assiste seus vídeos, suas palestras, ele disse que o vídeo já estava abaixado, ele disse que enfiou a mão no vídeo e subiu de novo. Quer dizer, isso nos mostra a responsabilidade em ensinarmos, em fazermos, em falarmos. Coerência entre falar e fazer.
Porque se você chega num semelhante seu, um colega, amigo, não deixa essa gaveta aberta, não. Essa gaveta aqui está aberta. E aí você deixa essa gaveta aberta. Você dá todo o direito de chegar em você e falar assim: quem é você para me falar isso? Se você deixa essa gaveta aberta. Assim somos nós com os nossos filhos. Nós queremos cobrar condutas para as crianças as quais nós não damos. Quer um exemplo? Filho, pega uma cerveja lá para mim. Aí o menino traz: essa não está gelada não, menino, pega outra. O que eu estou falando para ele? O que eu estou gravando no código dele? Você pode pegar a cerveja gelada, que é bom, viu? E depois eu quero cobrar dele. Mas eu não devo fazer? Não, tem muitas coisas. E como eu disse no começo, nós não estamos preparados para ser 100% correto. Agora, dê o benefício da dúvida. Fala para ele assim: olha, isso que eu estou fazendo é errado. Pelo menos grave isso na cabeça dele. Olha, o papai está fazendo, mas está errado, não é para você fazer isso não. Mas nem isso eu me dou ao luxo. E depois eu quero cobrar das pessoas, dos filhos, da esposa, do marido. Como? Eu preciso colocar isso no meu dia a dia, a qual eu imagino que se eu estou ensinando ou se eu estou cobrando, será que eu faço? Aí olha a responsabilidade, quem está aqui atrás disso daqui falando para a gente. Vocês não têm ideia. Por isso é que eu digo, eu sempre estou aprendendo, eu não estou aqui ensinando ninguém. Porque na maioria das coisas que eu falo aqui, eu não faço. Eu, Carlos, não faço. Mas muitas das coisas, graças a Deus, já me cobra. Você trouxe uma água para mim, eu vou ter que sentar nela. Não está aqui. Muitas das coisas já me cobra, graças a Deus, e eu sou grato demais por isso. Em quantas vezes eu já freiei como o Haroldo baixou o vidro? Quantas vezes eu já disse assim: não, eu não vou fazer isso, porque eu cobro. Esses dias mesmo fui deixar uma pessoa, onde que foi? Aqui, ó. Fui deixar umas doações aqui na Casa do Caminho. Nós ganhamos um monte de doação e estávamos umas pessoas comigo que vieram para me ajudar a descarregar. Aí parou aqui, falou assim: para aqui. Eu falei: tem uma faixa de pedestre aqui. A pessoa que estava do lado falou assim: não, nós só vamos descarregar isso aqui. Então vamos. Olha, você pensa que é só isso, né? Não tem problema. Eu só vou descarregar aqui. O que diz a lei? Vou perguntar ao bonito que anda 110. Eu peguei ele para Cristo. Ele nunca mais vai falar que ele anda 110. Estou brincando. Mas a lei de trânsito, ela me diz o seguinte: a faixa de pedestre é proibido parar e estacionar. Você não pode parar em cima da faixa de pedestre. Está lá escrito no código de trânsito assim: se for pro bonito do Carlos descer, pode. Não está. É Rodrigo? Se for pro Rodrigo descer, pode. Não. Não tem. É proibido. O que dá direito ao Rodrigo de descer? O que dá direito a ele? No caso de vida ou morte, aí você passa por cima de qualquer coisa. Qualquer coisa. Pelo seu semelhante. Ou por você. Caso contrário, você está transgredindo. Até no vida ou morte você está transgredindo. Mas você tem um acalento. Você tem aquele que realmente... Eu fiz isso porque a dona Cida estava no rumo. Aí me acalenta. Caso contrário disso, me cobra. Porque eu estou errado. E é isso
que esse código, que agora você imagina isso, como eu falei lá no começo, espíritas. Por isso é que o texto está dizendo. E nós espíritas, mais que ninguém, precisamos entender a profundidade da nossa condição propagadores dessa máxima e exercê-la com seriedade e lisura diariamente nas mais pequeninas atitudes do cotidiano. Porque quando eu sei, eu não tenho desculpa. Quando você não sabe, você tem desculpa. Nossa, eu não sabia, né? E mesmo assim, tem uma coisa, nós somos dotados de inteligência e comunicação. Até os surdos se comunicam, né? Os cegos se comunicam. Nós somos dotados da comunicação. Muitas das vezes eu poderia perguntar, né? Posso fazer isso? Eu posso encostar aqui nessa mesa? Porque muito você pode chegar em mim e dizer assim: Carlos, você está encostado nessa mesa. Não pode. Eu vou te perguntar por quê? Porque ela vai cair. Eu vou ficar, ufa, é mesmo. Porque até então ela chega em mim e fala assim: você está escorado nessa mesa? Não pode. Porque quem te falou isso? Você manda aqui para casa? Você é dono dessa mesa? Quanto que é essa mesa? Pagar essa anarquia. Nós estamos armados. Muitas das vezes nós passamos vergonha, porque a gente, com a nossa empáfia, com a nossa soberba, eu quero questionar. Eu quero não só questionar, mas eu quero sobrepor a sua opinião, ou a sua colocação em vista ou em cima daquilo que eu estou fazendo. Porque eu não quero que você saiba mais do que eu. Quem que é a dona Cida para ela achar que ela me deve falar isso? Você está achando o quê? O que te diz de dizer isso? Não me diz que eu sei que você vai cair. Pode? Ô, desculpe, foi mal, hein? Porque quando parte para nós, aí nós... Então, quando eu sei, a minha responsabilidade aumenta. Não é no dobro, não, gente. Ela aumenta, ponto. Porque eu sei. E quando eu fico sabendo, eu não tenho desculpa. Lembramos que essa prestação de conta não é para ninguém, nem para Deus. Essa prestação de conta é para mim mesmo. Então, se eu sei, eu consigo esconder de mim. Ninguém esconde de você, de nós. Nós não escondemos nada de nós mesmos. Por isso é que eu digo, e eu fico encabulado da fantasticidade, da sabedoria de Deus. Ele me dá o pior dos inquisitores. Ele me deu o pior dos julgadores. O pior do sentenciador, que sou eu mesmo. Porque não tem como eu fugir de mim. Então, quando me cobrar, quando eu tiver um lugar e eu fizer alguma coisa a qual aquilo me cobrar, eu lembre, quando eu transgrido alguma coisa, o que eu estou fazendo de mal? Porque nós vamos transgredir. Nós não somos e não conseguimos ser 100% corretos. Mas o quanto eu posso me assemelhar, ou o quanto eu posso chegar mais perto disso, aí é minha responsabilidade. Porque eu sei. Quanto mais eu puder. Tem coisas que eu não vou fazer, não vou conseguir, gente. Tem coisas que nós não vamos conseguir, por mais que nós queiramos. Por mais que a gente seja dizendo assim, não, eu vou fazer isso. Está no horário, gente? Vocês vão me falando aí. Ah, tá bom. Então, por mais que eu queira, por mais que eu tente, 100% eu não vou ser. Mas qual a porcentagem disso? Qual é o meu grau de porcentagem em fazer certo? Aí me define. Enquanto ser em evolução ou não. Pertencente a uma família. Olha que interessante isso. Eu já nasço numa família.
Eu pertenço a uma família, eu pertenço a uma classe. Todos nós. Ninguém aqui é filho de chocadeiro. Ah, mas minha mãe me abandonou quando eu era pequeno. Beleza, mas alguém te criou. Eu gosto muito de bater nessa tecla. Já falei isso aqui um monte de vezes. Alguém te criou, você não está morto. O ser humano não vive sozinho. Não vive. Nós somos um ser social. Não vivemos sozinhos. Se eu estou aqui, alguém me amamentou, alguém me deu leite, porque senão eu estava morto. Então eu pertenço. Se eu pertenço, né, e segundo o livro dos Espíritos, eu estou aonde que eu precisava de estar, na condição que eu precisava de estar, com aquilo que eu preciso de ter, com aqueles aos quais eu precisava de estar. E eu não tenho desculpa. Ah, não, eu caí nessa família de paraquedas, né? Já escutei mais isso. Não, eu caí nessa família de paraquedas. Mentira. Implorou. Se fosse escolha, era bom demais. Não existe, gente, falha na criação. Como o Chico já dizia, o erro é daqui para lá, nunca de lá para cá. Se eu estou aqui é porque encarnações são solidárias. Se eu estou nesse país, se eu estou nessa cidade, se eu estou nessa família, tem um porquê. E a família é a primeira célula. Você pode não querer, você pode não aceitar, você pode esbravejar, pode falar o que você quiser. São leis imutáveis do universo. Família é a primeira célula. E quando vocês trabalham aqui, a quarta da família, tem mais lindo do mundo. Nós estamos precisando disso mais do que tudo. Nós precisamos colocar isso mais em pauta, porque essa está ficando cada vez menos tirada da pauta. E olha que nós vivemos numa sociedade familiar ainda. Os países mais desenvolvidos, isso já caiu por terra, infelizmente. Mas segundo Joana, nós vamos voltar, viu, gente? Ela fala que o ser humano vai até um ponto. Já viu aquela história do ixi, deu certo, não, agora voltar, né? Nós vamos voltar até nós entendermos aquilo que, lembra lá no começo, porque nós espíritas já estamos sendo falado há muito tempo, ou alguém vem aqui na frente, que vocês encontram aqui no centro, ou os livros, às vezes, ou alguma palestra, fala alguma coisa diferente disso. Então, a nossa responsabilidade enquanto sabedores aumenta muito mais. E não é puxando saco, não. E nem querendo com pretensão de ser melhor, não. E às vezes até mais complicado, como eu disse lá da minha sobrinha. Ah, não, tio, não quero aprender isso não. E agora? Ih, agora já aprendi. Eu gosto de levar esse tema e essa síntese para o filme do Homem-Aranha, quando ele adquire os poderes. Não sei quem gosta, às vezes as pessoas não gostam, mas quando o tio Ben dele, que era quem ele gostava demais, está morrendo, e ele fala: tio, não me deixe agora, eu consegui agora, eu tenho muitos poderes. E a última palavra dele, ele diz: cuidado, com muitos poderes tem muita responsabilidade. E às vezes a gente esbraveja um político, uma coisa, mal sabemos o que esses caras estão amealhando para eles. Porque tem muita responsabilidade. Tem muita responsabilidade. Com lá da ponta, muita gente que sofre por uma resolução ou por uma decisão tomada. Vocês imaginam isso numa consciência plena? A hora que ele conseguia, a hora que tiver uma consciência com ele mesmo. Meu Deus, o que eu fiz? Já comentei com vocês aqui da história não sei quem já leu aqui o livro do Getúlio Vargas. Se eu não me engano, um político no além, segundo, eu acho que é assim. Não sei se vocês eu já comentei aqui
onde que ele já passou pelas zonas umbralinas, e ele está aprendendo, e ele está andando com o mentor dele, e ele fala assim: que sensação maravilhosa é essa que eu estou sentindo? E ele fala que abre uma tela, como se fosse uma tela na frente dele, e o mentor dele mostra você, aquela senhora está rezando para você, no seu túmulo. E ele fala que ele nunca sentiu uma sensação tão gostosa, tão linda, tão de leveza. E aí ele olha para ela, e como o espírito não tem barreira, automaticamente ele lembra de que ela estava rezando, porque um neto dela foi curado num hospital que tinha sido construído na gestão dele. Automaticamente ele fala que ele começa a sentir a pior sensação da vida dele, onde que ele lembra que ele não pegou, mas ele sabia que para aquele hospital tinha sido desviado metade da verba. E ele cai num remorso muito grande de ele achar e lembrar que ele não merece aquela oração daquela senhorinha. E ele fala para o mentor dela assim, fala: pelo amor de Deus, pede ela para parar. E o mentor fala assim: é dela, não posso. E ele fala da sensação, o quanto é ruim. Nem ele tinha pego dinheiro, ele sabia que tinha sido desviado, e o remorso dele é muito grande. Ele relata como, ele não fala nem a palavra remorso, ele fala uma das piores sensações que ele já teve. E olha o quanto alterna, né? Automaticamente a melhor sensação que ele tinha sentido, que era das vibrações de orações dela, e automaticamente o remorso de saber que ela estava rezando para ele e ele tinha culpa naquilo. Então, quando se sabe, se cobra muito mais, nós vamos nos cobrar muito mais. Mas o grande lance dessa doutrina, que eu sou apaixonado, e todos sabem disso, a paixão que eu tenho por ela, é que ela me diz assim, dona Cid, que eu tenho a oportunidade de colocar em prática aquilo que eu aprendi. Às vezes não na totalidade, mas naquilo que eu posso. Por isso é que eu acho bom, e digo também, quando algo me cobra. Algo me cobra. Ou, você fez isso, cara? Algo me cobra. E quando nós temos a oportunidade de reparar, que maravilha. O grande problema é quando ela te cobra e você não tem mais a oportunidade de reparar. Portanto, aquela máxima de Jesus: vá e reconcilia-te urgentemente com o teu irmão, para que o juiz, para que o delegado não te entregue para o juiz, que o juiz não te mande para uma masmorra, e de lá não sairás enquanto não pagares o último centil. O que ele estava querendo dizer com isso? Isso, a minha cobrança, enquanto eu não ficará nem um centil sem ser espiado. E se eu tenho a oportunidade de fazer agora, o que me impede de fazer? Muitas coisas nós não temos a oportunidade, não tem condição, mas muitas nós temos. E o que esbarra? O nosso orgulho, a nossa soberba, de dizer para Simone: Simone, desculpa, já falei isso. A pessoa fala assim: se a Simone mandar eu ir para aquele lugar, Simone, a mim, eu me dou o direito de me desculpar com ela. Se ela quiser aceitar, é dela. Olha que maravilha. Simone, me desculpa, aquilo que eu falei para você foi tão pesado, eu estava com raiva na hora, eu não queria falar isso. Mentira, falei que eu quis, mas eu estou arrependido.
Ô Carlos, que legal, vamos reconciliar isso aqui? Pronto. Às vezes nós não vamos ter essa oportunidade. Eu já contei para vocês, eu devia ter contado, da minha experiência ali numa loja, lá na Avenida Goiás. Já contei para vocês? O bonito aqui, né, palestrante espírita, bonito demais, dá conta, né, chique, né, ó, bicho da goiaba. Minha mãe fala que tem dia que a gente amanhece com a avó atrás do toco. Já viu isso? Todos nós amanhecemos com a avó atrás do toco. Nesse dia eu estava com a avó atrás do toco. Cheguei numa loja lá em frente à Avenida Goiás, tinha uma vendedora que ela também estava com a avó atrás do toco. Vocês imaginam que maravilha, que 2 fios desencapados. Eu perguntei um negócio para ela, ela me ganhou outro. Braba. Eu falei, mas quem que essa pessoa está pensando que ela é? Não, aí, né? E eu, pá, e ela, pá, do outro lado. E ela, outra, e eu, outra nela. E saí com o pescoço na ar. Pus aquela fulaninha, pus a dona Cida no lugar que ela deveria estar. Quem que ela está pensando que ela é? Não, ela é obrigada a me atender. Ué, que negócio é esse? E entrei no carro. Na hora que eu entrei no carro, começo... Já viu os anjinhos? Nós tem? Daqueles do Pateta, o filme do Pateta, que tem o Capetinha e o anjinho. O Capetinha falava assim, yes, você foi bom demais. E o anjinho falava assim, pra que você fez isso? Não. Uma vontade de escutar só o Capetinha. Aí o anjinho pegou e falou assim, tum, no Capetinha. E ele falou assim, rapaz, mas o que você ganhou com isso? E eu indo pra casa. O que você ganhou com isso? Cara, pra quê? O que eu tinha de falar isso? O que essa pessoa tinha? Quando eu olhei no relógio, a loja já tinha fechado. E aquilo me cobrou muito. Eu passei uma noite ruim. Falei assim, amanhã eu vou lá pedir desculpa para essa mulher. Por que não? O que me impede? Eu tenho tempo, eu tenho o conhecimento e eu tenho a vontade. Por que eu não vou lá? E fui. Nesse dia eu amanheci com a avó sentada atrás do toco. E ela também. Quando eu cheguei na loja, falei, eu quero falar com aquela senhora lá. E ela veio, pois não? Tudo bem? Eu falei, eu estou com um problema seríssimo. Ela falou assim, vamos resolver esse problema agora. O que foi? Eu falei, ontem eu tive aqui e você me atendeu. Ela falou, o que era? Eu não lembro. Eu falei assim, eu fui muito mal educado com você. Ela falou, ué, não lembro disso não. Aí eu contei para ela, nós fizemos isso disso. Ela me responde assim, não, isso é tão comum que eu nem presto atenção nisso mais não. Gente, não é comum. Não deveria ser comum. Não é comum eu te destratar. Não é comum você ser uma funcionária do comércio e eu te destratar e isso deveria ser uma exceção. Deveria ser, mas não é. E nós começamos a conversar, comprei 2 caixas sem ser preciso, não estava nem precisando. Mas me deu uma sensação de dever cumprido. Lembrei do Getúlio. Que sensação boa de entrar no carro e dizer assim, o que me custou? Quanto isso foi bom para mim. Eu falo arrepio, porque foi muito bom. Que sensação gostosa de sair de lá e falar para ela assim, posso te dar um abraço? E ela, nossa moço, sabe? Isso é lição para nós, para mim, todos os dias. Quantas depois dessa eu já brequei? É dela, não é meu. A condição da Simônica é de me atacar, a minha é de não revidar. Se a dela é de atacar, coitada, a mim eu devo cobrar isso. Isso é dever nosso, enquanto seres encarnados, pertencentes a uma família. E na nossa família? Quantos temos isso?
Como é que está? Já passou? Você me fala, porque senão... Não, filha, porque senão meia-noite nós tá aqui. Você dando comigo. Já está na hora? Então, gente, nós vamos falar mais sobre isso em outros encontros. Mas enquanto isso nós precisamos e nós temos a oportunidade. Quantas oportunidades nós temos? Às vezes não é aquela oportunidade de ir lá, muitas das pessoas nós não vamos conseguir abraçar, nós não vamos conseguir trazer para o convívio nosso, da nossa família. Mas e o que eu estou sentindo? O que eu estou nutrindo? Meu desejo. Não tomara que dê tudo errado para aquela pessoa. Não. Está na hora já. Pelo menos não sentir isso. Isso é dever de família. Dever de espírito. É isso que está nos sobrando. E não depende de ninguém. Não depende de dinheiro, não depende de nada. Apenas da minha vontade. Eu posso. Eu só não vou andar 110. Não. Tinha que aparecer isso, né? Agora, como é que agora eu morro de inveja dela lá. Eu vou pegar a estrada essa madrugada. Ah lá, eu vou olhar na cara dele agora. A hora que eu andar na estrada, isso é que eu me fico com raiva. A hora que eu andar no carro, eu vou lembrar dele e falar assim: é possível andar 110. Gente, muito obrigado a vocês. Que Jesus abençoe a nós sempre. Que nós tenhamos essa ideia de evolução. Isso é ideia de evolução. Isso é bom. Quanto mais podermos fazer isso, quanto mais podermos chegar mais perto daquilo que nos dá prazer em fazer o bem e prestar atenção quando nós fizermos o mal, para que a gente haja diferente. Se eu tiver a oportunidade de reparar, maravilha. Se não, que eu não faça, que eu cada vez menos eu fizer. Muito obrigado. Fica todo mundo com Deus. Jesus ilumine a nós todos. Obrigado, viu, gente?